Então vamos começar o nosso Papo Cabeça de hoje. Vamos falar sobre essa novidade que traz esperança para pacientes com câncer cerebral. O Vorasidenib é um medicamento recém-aprovado pela Anvisa. Quem vai explicar como funciona e o que muda com essa aprovação é o médico neurologista, o nosso colunista aqui, Dr. Leandro Cruz. Doutor Leandro, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Me diga, vamos começar pelo básico, né? O que é esse Vorasidenib? Nossa, eu demorei para decorar esse nome, viu? Vorasidenib. E quais os principais tipos de câncer cerebral para os quais ele foi aprovado? Pois bem, o Vorasidenib, ele é uma medicação recentemente publicada, né, através de um estudo que chama Estudo Índigo. Foram 322 pacientes, um estudo de fase 3, estudando o papel dessa substância nos astrocitomas, nos gliomas de grau 2, que são os gliomas de baixo grau. Sim. E o que se descobriu foi que eles triplicaram a média de sobrevida, a mediana de sobrevida das pessoas que usaram o Vorasidenib. Então, houve um processo com uma razoável velocidade, né, uma certa urgência de aprovação, dada a excelente resposta e a segurança da medicação nos pacientes portadores de gliomas 2. Muito bem, os tumores cerebrais, eles são razoavelmente comuns. No Brasil, são 11 a 15 mil casos novos por ano. Sim. E, infelizmente, nas crianças, são a segunda maior causa de tumores malignos. Então, é razoavelmente predominante na população em geral, no mundo todo, os tumores cerebrais. Eles são mal compreendidos em termos de fator de risco, como diferentemente do tumor, por exemplo, de bexiga ou de pulmão, que tem hábitos tipo tabagismo muito vinculados a eles. Os tumores cerebrais são menos conhecidos nesse aspecto. Fato é que são mutações genéticas, na maioria das vezes, que facilitam o aparecimento desses tumores cerebrais. E esses tumores cerebrais, assim como tumores no corpo todo, podem ser mais agressivos ou menos agressivos. Os gliomas, eles são divididos em 3 fases, o glioma 2, 3 e 4. Os gliomas 2 tendem a progredir em 50% a 70% para glioma 3, como se fosse subindo uma escada de agressividade, e depois, posteriormente, virando numa percentagem também alta, o glioma 4, que tem uma evolução muito rápida. Então, essa medicação transformou esse tempo de evolução no triplo do tempo. Então, a gente tem uma taxa de sobrevivência 60% maior. Isso é muito significativo. É impressionante, é um resultado que poucas vezes a gente vê numa aprovação num estudo de medicação com aprovação urgente. E sem a progressão da doença também? Existe a taxa de progressão, né, mas é bem mais tardia do que se esperaria sem a medicação, lenta, né? Bem mais lenta. Então, ele não é indicado para todo glioma tipo 2, grau 2. Existem mutações que ele responde melhor. Então, assim como no câncer de mama e outros cânceres, quando o cirurgião ele faz a biópsia ou já retira o tumor, aquele tumor normalmente vai para um estudo genético, molecular, para saber que subtipo qual é a melhor medicação de acordo com esse subtipo genético ou molecular. Esse glioma grau 2, ele também tem um subtipo genético molecular, que felizmente é um dos mais prevalentes, que é o subtipo que melhor responde a essa nova droga aprovada. Então, não é todo glioma grau 2 que responde bem ao Vorasidenib. Existem alguns, infelizmente, que ainda assim têm a taxa de progressão inalterada. Um detalhe desse medicamento que eu estava observando aqui, ele se destaca por ser um tratamento oral e menos tóxico, né? Quais as vantagens disso em comparação com a quimioterapia, a radioterapia tradicionais, doutor? Existem quimioterápicos já via oral há mais tempo, né? E sem dúvida nenhuma a adaptação do paciente e a aderência ao tratamento, quando é via oral, é muito melhor do que quando precisa de ir num centro de infusão, com efeitos colaterais importantes no médio e longo prazo. Essa substância,
ela é muito bem tolerada, não causa os efeitos colaterais dos quimioterápicos tradicionais, como muitas baixa da imunidade, náuseas, por exemplo. pouca alteração em imunidade, pouca alteração hepática, dá um pouco de fadiga, né, pelo que o estudo fala, dor de cabeça como efeito colateral, mas nada que tenha sido determinante para os pacientes que estavam no grupo de estudo terem interrompido o uso. A taxa de abandono da medicação por efeito colateral foi muitíssimo baixa. Então é uma medicação muito segura. O problema sempre recai na questão dessas moléculas muito avançadas, que se ligam a genes específicos, recai sempre no custo da medicação. Então, essa é uma medicação ainda muito cara, né, aprovada pela Anvisa, mas não temos o preço no Brasil ainda, que é determinado pela CEMED, ainda não tem. E ela tem etapas regulatórias antes de chegar ao mercado, né? Sim, são etapas. Uma das etapas agora que se segue é exatamente o preço da medicação. Disso. Então, calcula-se que vai custar em torno de R$50 mil por mês. Nossa. Então, se uma vez aprovada na Anvisa e o preço determinado pela CEMED, aí entra-se na briga com os planos de saúde e depois na briga com o próprio SUS, né, a depender de como isso vai evoluir agora nas próximas etapas. Mas pelas leis da ANS aprovadas recentemente, uma vez aprovado pela Anvisa e tendo demonstrado um benefício científico evidente, os planos de saúde passam a ser obrigados a pagar. Então, quando houver a negação, há sempre a questão da judicialização, esse sistema complexo, de fato, que envolve o tratamento e, do outro lado, o custo desse tratamento. Mas como não é exatamente uma doença muito comum, 11 mil casos por ano num país gigantesco como o Brasil, não é, felizmente, muito comum. Então, há de se considerar os benefícios dos planos de saúde. O próprio SUS, uma vez tendo comprovado a genética e o tipo molecular do tumor, se o paciente tem benefício, eu acho que será caso de beneficiá-los com esse tratamento subsidiado pelo plano de saúde ou pelo SUS. Bom, para a gente finalizar, a sua avaliação como médico neurologista sobre o impacto que o Vorasidenib pode trazer no futuro do tratamento desses gliomas no Brasil? Eu vou ilustrar essa resposta com um paciente que eu atendi logo que eu me formei, há uns 20 anos atrás, Adriano, um paciente de Três Rios, né, ele tinha aproximadamente 24, 25 anos, quando ele fez uma crise convulsiva, tinha dores de cabeça matinais, que são sintomas, às vezes, das apresentações dos tumores, e na investigação apareceu um glioma do tipo 2. Na época foi feita a cirurgia, os tratamentos, isso há 20 anos atrás, os tratamentos indicados, e eu lembro muito desse caso porque ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, na época, né? Deve 20 ter e poucos marcado anos, muito, né? Muito, tinha acabado de me formar, tá? E deve ter te ensinado muito também isso, né? Exato, eu não esqueço a família dele, não esqueço o nome dele, são pessoas que eu tenho um carinho imenso aqui, afetivo na minha memória, e em poucos anos, em 6 anos, eu progredindo com ele na medicina, infelizmente a lesão dele transformou-se numa lesão um pouco mais agressiva. Sim. E logo em alguns anos, 2, 3 anos, no total de 8, 10 anos, essa média, ele ficou muito grave, foi para a cirurgia e infelizmente não resistiu. O Adriano talvez estivesse aqui hoje ouvindo essa conversa, caso essa medicação tivesse sido aprovada. Então, eu tenho muitas boas expectativas. Eu acho que a comunicação da doença de um glioma grau 2 vai ser muito mais fácil tendo essa carta na manga para esses pacientes agora terem uma sobrevida muito mais longa, o triplo, e com certeza, se a gente pega um paciente que teria uma progressão de 10, manda para 30 anos, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, no mínimo, vai ter uma molécula nova que vai esticar ainda mais. Né? Então, o Adriano estaria aqui conversando com a gente, que ele descanse em paz. Um abraço para o pai e para a mãe dele que possam estar nos ouvindo. Doutor Leandro Cruz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos, e vamos aguardar aí a trajetória, né, a trajetória burocrática desse medicamento, e que
né, chegue bem rápido ao cidadão aí, em condições também de aquisição, né? Tomara que sim. Sim, obrigado pela oportunidade, boa semana para todos. Igualmente, um abraço. Papo Cabeça, com Leandro Cruz.